Fala galera, vocês me pediram um vídeo como configurar o Trade Assistant, uma vez que normalmente os vídeos que falam dele, na maioria são em inglês. A gente tem poucos vídeos aqui no Brasil falando sobre como configurar ele. Então eu vim trazendo esse vídeo para você que gostaria de fazer as operações com ele. Para mim é de extrema importância porque ele já deixa o lote padronizado, ainda mais agentes que operam nos times menores, ele já faz o cálculo automático daquele lote dentro do risco que a gente quer oferecer naquele trade, beleza? Então aqui, ó, eu tenho, nesse caso o meu foi comprado, mas vocês conseguem até encontrar pela internet somente para MT4, para MT5 não tem, mas na internet vocês conseguem de forma gratuita. Aqui é só vocês arrastarem, selecionar essa opção, dar o OK. Não esqueçam de selecionar essa opção de negociação automatizada, beleza? Então é só vocês virem aqui em configuração, o de vocês vai estar em porcentagem, mas aí cabe conforme você quiser, tá? Eu normalmente coloco em moeda mesmo. Você vai botar aqui o valor do seu stop financeiro, então digamos que seja $50. Ele vai fazer o cálculo automático de acordo com a quantidade de pips daquela entrada dentro do stop financeiro que você quer, beleza? Então você coloca aqui também. Aqui é a quantidade de risco-retorno que você normalmente quer fazer naquela operação. Eu já deixo automático 1 para 5, tá, pessoal? Ou 5 para 1, conforme você achar melhor na hora de falar. Cada um fala de uma forma. Mas se o seu for 1 para 10, 1 para 20, 1 para 15, você vai conseguir depois também alterar. Mas normalmente eu já deixo automático porque eu não aceito a operação com menos o risco-retorno. Por quê? Para mim acaba facilitando, uma vez que eu entro nessa operação aqui, digamos que esse fundo aqui seria o alvo. Ele já vai me dizer que ali ele tá me oferecendo um risco-retorno para 5, beleza? Se esse alvo seria esse fundo e o risco-retorno 1 para 5 estaria aqui, aí sim a probabilidade poderia ser do preço retornar, me tirar no zero, beleza? Então eu já deixo, no mínimo, que ele me oriente com risco-retorno para 5, beleza? Então aqui a gente tem essa opção. Não esqueçam de selecionar esse RR, tá? Em que ele vai calcular automaticamente de acordo com aumentar ou diminuir a quantidade de pips em relação àquele stop, beleza? E o lote automático, tá? Então, por exemplo, aqui você consegue perceber que se meu stop ficar menor, obviamente o meu take também vai diminuir, né? Vai ser mais curto. Mas aqui vocês conseguem perceber que ele faz o cálculo automático conforme o risco em dinheiro que eu quero, financeiro. Olha exatamente o lote mexendo aqui, ó. Lógico, quanto menor o meu stop, maior vai ficando o meu lote. Se meu stop for maior, o lote vai diminuindo. E ele faz isso de forma automática, tá, pessoal? Ele também consegue colocar de forma automática no 0 a 0. Então, por exemplo, aqui digamos que você estipula que você quer que o preço fique no 0 a 0 quando atingir um risco-retorno 1 para 2. Então, ele automaticamente, quando atingir esse RR de 2, você tem que selecionar essa opção, ele simplesmente já vai jogar no zero automaticamente, beleza? E isso de acordo com a quantidade proporcional àquele stop, tudo de forma perfeita, beleza? Então aqui a gente tem, por exemplo, eu quero fazer uma venda, você vai clicar em R, você vê que ele virou a mão, digamos que eu quero vender exatamente nesse momento, com o stop acima dessa vela, eu vou clicar exatamente em vender. Vocês conseguem perceber aqui que ele já está programado o 0 a 0 quando ele atingir essa linha? Ou seja, quando ele chegar exatamente nesse momento, aqui estaria me pagando 1 para 2, ele vai jogar o meu stop no zero, beleza? Então aqui vocês conseguem ver que o preço, ele já que a entrada já foi realizada, que foi a mercado, mas se eu quiser programar eu também consigo. Então, por exemplo, se você quiser dar outra entrada, você vai clicar aqui novamente.
Se você quiser programar, por exemplo, é só você clicar em Cell Limit. Pronto. Aqui ele acaba não deixando, né? Mas, por exemplo, eu quero vender exatamente aqui. Já está programado a minha operação, beleza? Se eu quiser fechar, é só clicar normalmente aqui no botão, tá, pessoal? Ah, quero tirar. É a mesma coisa, você vai fazer exatamente essa movimentação. Ah, eu quero simplesmente comprar. Quero comprar exatamente aqui e o stop aqui. Você vai clicar em Buy. Quero posicionar a minha ordem de compra. Entenderam, pessoal? E aqui, normalmente, vai estar 0 a 0. Quando ele atingir aqui, ele já vai jogar automaticamente a sua ordem no zero. Então, é uma coisa bem simples e de extrema importância a gente ter essa padronização, porque se você não tiver, tem muita gente que entra com o lote fixo, às vezes pode ficar barato em uma entrada, às vezes fica mais caro, e às vezes possa ser até que suas negociações fiquem no negativo exatamente por conta disso. Aqui a gente tem uma padronização nas entradas. Então, por exemplo, é só fazer isso. E ele vai fazendo o cálculo automático para você, beleza? Coisa simples e de extrema importância, tá, pessoal?